o seu conteúdo comece a trabalhar por você antes mesmo da reunião ou de uma consultoria. Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um episódio do podcast do Da Freitas Podcast. Que honra é ter você por aqui, porque eu sei o quanto hoje em dia a gente vê conteúdos... Tá caindo um pouquinho aqui. Conteúdos rasos, um conteúdo mais que não agrega em nada na nossa vida, mas na verdade o propósito, o objetivo desse podcast é para que você entre de um jeito e saia de outro, para que isso realmente te dê alguma reflexão, algum insight e te ajude no seu negócio ou na sua vida pessoal. Bom, o episódio de hoje é um tema que eu vejo muitas pessoas falando sobre isso na internet, mas não ensinam na prática o que realmente você deve fazer para que o seu conteúdo comece a trabalhar por você antes mesmo da reunião acontecer ou de uma consultoria, enfim, do seu consultório ali. Não sei como que funciona hoje, mas enfim, vamos colocar aqui da reunião mesmo antes da venda. Então, quando a gente pensa, então vamos lá para a parte técnica, a parte prática, que realmente vai te ajudar ali no dia a dia. Então, te amo. Então, pensando na parte mais técnica, tá? Quando a gente fala de criação de conteúdo nas redes sociais, a gente precisa primeiro pensar em posicionamento, tá? Não adianta nada a gente criar conteúdo e postar por postar. Por quê, Duda? Porque, gente, simplesmente a gente entra no Instagram hoje em dia, eu vou colocar o Instagram como centro, mas existem outras redes sociais que pode ser que você use, mas vamos colocar o Instagram como principal aqui. A gente entra no Instagram e vê tanto conteúdo igual. Gente, é tudo igual por conta do ChatGPT. Ou porque às vezes você quer falar desse assunto que realmente é do seu mercado ali, é do seu nicho, mas não procura criar um roteiro, uma mensagem que vai realmente ajudar outra pessoa, porque conteúdo nada mais é que uma construção de uma mensagem, né? A gente construir uma mensagem e passar ela e transmitir essa mensagem para outra pessoa, seja em vídeo, em leitura, seja em newsletter, alguma coisa do tipo. Então a gente precisa pensar em posicionamento antes de tudo. O que realmente vai te diferenciar, para quem você tá falando, qual é o seu borogodó, o seu diferencial, o que a outra pessoa espera atrás da câmera receber ali, alguma coisa que ela vai procurar no Google ou no ChatGPT e não vai encontrar? Qual é a sua visão sobre isso? Então, você entende que aqui no posicionamento você já consegue definir muita coisa? É claro que nos nossos clientes, para quem não sabe, você que chegou agora, a gente trabalha com empreendedores e a gente faz gestão de redes sociais para eles, né? Então, a gente pensa em estratégia de conteúdo, a gente tem a nossa metodologia, que são os 3 pilares: posicionamento, estratégias de conteúdo e monetização inteligente. Então, quando a gente pensa nesses pilares, a gente precisa entender que é algo importante para nossa comunicação. Então, quando a gente fala de uma venda muito acontecer, né, muito antes, é justamente isso. A pessoa, ela já tá te acompanhando há um tempo, porque você já tá repetindo temas, você já tá falando sua opinião, o que realmente diferencia. Então, por exemplo, seria muito mais fácil eu chegar aqui e falar sobre criação de conteúdo. Ponto. Só que, gente, muita gente, literalmente, né? Hoje em dia não precisa nem de informação, as pessoas já estão falando disso. Mas eu tenho formação, tá? De faculdade e de certificado como estrategista. Mas claro, gente, tá tudo bem às vezes não ter e a gente querer falar desse assunto, mas quando a gente tem embasamento, não fontes na nossa cabeça. Então, enfim, quando a gente vê muitas pessoas falando sobre esse assunto, seria muito mais fácil chegar e falar sobre criação de conteúdo. Tem tanta gente falando isso, a gente brota um social media ali na esquina. Mas tá, qual que é o meu diferencial? Pô, eu gosto de ser divertida, eu gosto de falar coisas que as pessoas não estão falando. Então, enquanto as pessoas estão falando de viralização, como editar um vídeo, de número de seguidores e ganchos, esse gancho vai fazer você viralizar. Não, mas esse hack aqui... Não, eu falo com profundidade, na verdade. Eu falo sobre negócio. Então, como o conteúdo vai impactar no seu negócio e você se tornar a escolha óbvia do seu cliente. E não como que você vai viralizar ou algum hack viral. Então, seria muito mais fácil eu chegar aqui e falar desse assunto. Só que eu preciso me diferenciar e ter o meu posicionamento, fincar minha bandeira no chão em algum lugar. Então, eu gosto de trazer psicologia, autoconhecimento. Eu sou cristã, então eu
adoro falar sobre espiritualidade com os meus assuntos. Então é importante a gente olhar o posicionamento como diferencial mesmo. Só que tomar um mega cuidado aqui, tá? Um alerta muito grande. Você não vai criar um personagem e um arquétipo para você se posicionar no Instagram. O posicionamento nada mais é que a sua identidade, é a sua comunicação. Então, aqui para os nossos clientes, a gente faz muito esse estudo, né? A gente brinca que é uma mini terapia de 2 horas e meia, reunião. Não é um briefing onde eu falo, quem é você? O que você gosta? Não, é realmente assim, um estudo por trás mesmo, porque talvez a sua paixão por CrossFit seja um diferencial no seu perfil. Você pode linkar isso com o seu perfil. Tem um cliente nosso que ele gosta de música de rock. E a gente consegue linkar com isso, né? E ele é dentista, gente. Então, assim, não é uma coisa que você tem que seguir uma regra. Eu já vi muita gente ter um nicho super diferente, mas gostar dessa coisa super aleatória. Mas, na verdade, é isso que conecta a audiência com esse profissional. Então, a gente entender que o posicionamento, ele vem muito antes de qualquer coisa. Porque quando você tem um posicionamento muito bem definido, a venda fica muito mais fácil, gente. Porque daí a pessoa chega no seu comercial, na sua reunião, e ela fala assim, não, eu penso exatamente como você. Nossa, aquele jeito que você fala sobre tal assunto é muito legal, me identifico super. Então, é importante a gente ter esse conhecimento sobre posicionamento para depois vir a criação de conteúdo. Como eu falei, nada adianta você não ter um posicionamento definido ali, um posicionamento claro. Na verdade, não é que você vai definir um posicionamento, criar, né, um posicionamento. Você vai ter o seu posicionamento conforme ali o seu mercado, os seus clientes, você, a sua identidade vem primeiro, que a gente pensa em um ecossistema, então vem primeiro, depois os clientes, depois produto e depois mercado. Então, a gente fala aqui da nossa empresa o quanto é disruptiva. A gente não gosta de trazer algo muito genérico como agências de marketing. A gente gosta de ir para outra ótica, né? Ir para outro lugar e trazer essa diferenciação também. Então, o que você pode trazer de diferente? E uma coisa muito legal, tá? Diferenciação não quer dizer que o atendimento tem uma boa qualidade, é humanizado. Gente, isso não é um diferencial do seu negócio, tá? Porque todo atendimento tem que ser bom, tem que ser gostoso, tem que ser uma conversa, tem que ser humanizado. Então, não é um diferencial. Então, você vai procurar o diferencial ali, o seu posicionamento, em quem realmente você é, o que você gosta, qual que é o seu hobby, qual que é a coisa mais estranha que você faz que isso pode virar um diferencial. Quem que você quer atingir, né? Tá vendo? A audiência, o cliente e o mercado. Quem que você quer atingir? Qual é o seu borogodó, né? Eu gosto de falar assim. Então, você saber o seu posicionamento. Aí sim, você entende que eu tô fazendo a nossa metodologia aqui, né? Passando para vocês. Dos 3 pilares. Então, você vai ver o posicionamento, depois você vai ver a criação de conteúdo, que tem que ser estratégico. Agora a gente entra realmente na pauta onde a gente já vê na internet, né? Então, assim, o gancho tem que ser muito bom, a narrativa dentro do conteúdo ele tem que ser muito estratégico, desde o design estratégico até o roteiro desse conteúdo, seja ele carrossel ou Reels. Então, por exemplo, a gente precisa pensar na jornada do consumidor. Então, como que funciona tudo isso? Eu vou explicar de um jeito diferente, de forma de desenho, tá? Vamos supor, então, que aqui a gente tem um jogo que ele vai fazendo assim, sabe? Aquele jogo de tabuleiro. E aí, aqui a gente tem o lead frio e aqui embaixo a gente tem o lead que vai comprar, que ele se torna, né, o lead quente, que ele vai comprar. Então, aqui no lead frio, ele vai ter várias casinhas para chegar aqui no final. E aí, o que vai acontecer? Na primeira casinha aqui, ele ainda não te conhece, ele viu o seu primeiro conteúdo ali. Então, ele te conheceu e falou, nossa, legal, gostei dela. Gostei do jeito que ela fala, beleza. Só que, enfim, quero pular. Aí ela vai pra próxima casinha. Esse lead, né? Ele vai pra próxima casinha. E aí ele vê um outro conteúdo e fala, nossa, tá aparecendo muito conteúdo pra mim, dela. E, meu Deus, eu gosto muito do jeito que ela fala, dessa forma aqui que ela fala, porque realmente é algo que eu acredito. Começou a te seguir. Depois que ele começou a te seguir, ele vai para a próxima casinha. E nessa casinha, ele vai ver um tráfego pago. Por exemplo, ele pode ver um tráfego pago e falar assim, nossa, ela é realmente muito boa. Ela começa a despertar ali. Nossa, ele começa a te acompanhar, ele começa a ver seus conteúdos, só que ele tá quieto, tá? Porque
pra você ver o seu comportamento também, você também não fica curtindo e comentando tudo, né? Então, o seu lead também não fica pensando em engajamento aqui, não. Então, ele viu lá seu conteúdo, passou, beleza. Ele vai pra próxima casinha. Nessa casinha, esse lead, ele vai... Vamos supor que são duas amigas e ela vai sair pra jantar com uma outra amiga. E aí, o que que acontece? Uma amiga dela, essa amiga, né, ela chega e fala assim, nossa, amiga, eu preciso muito arrumar esse pé de galinha aqui, nossa, tá me incomodando muito, tudo, só que eu não acho uma profissional boa pra isso, sabe? E aí, essa amiga, que é o lead que tá aqui no jogo, ela vai chegar e falar assim, nossa, eu conheci uma pessoa muito boa, e ela é sensacional, amiga. Comecei a seguir ela e ela sabe o que faz, sabe? Tipo, dá uma sensação de segurança mesmo. Eu vou te passar o Instagram dela, muito boa. Pá, mais uma. Se tornou a escolha óbvia. Seu nome veio em primeiro lugar na cabeça dela. Eu falo que posicionamento é isso, é a forma como você se posiciona na mente do seu prospect em relação à concorrência. E aí ela vai para a próxima casinha. Aí nessa casinha, ela vai, por exemplo, tá na correria do dia a dia, tá ali resolvendo as coisas dela, e aí ela vai pra comprar. Apareceu um outro conteúdo, ela falou, não, agora eu vou comprar dela, vou realmente também arrumar meu pé de galinha aqui. Quero ela fazer um botox com ela. E aí, só que ela tá na correria. Gente, a gente tem 1000 coisas pra fazer, a gente precisa resolver muitas coisas, e aí ela não comprou naquele momento. E aí depois, ela vai pra próxima casinha, que é, assim, o checkmate. Ela tá cozinhando, e ela vê o seu conteúdo e fala assim, não, realmente agora tudo faz sentido. Porque esse conteúdo estratégico, o que que acontece? Ele pegou em uma dor, ela se identificou, foi algo que realmente ela se viu ali. E aí, o que que ela vai lá, faz e compra de você, né? Ela vai lá e compra de você e quer se tornar o seu lead porque ela já criou essa confiança, ela se sente segura de passar com você. E aí, é isso que acontece, que é o tema desse episódio, né? Como que é essa jornada, como que funciona o trabalhar o conteúdo por você antes da reunião. Ela vai chegar na reunião como a nossa cliente explicou pra gente na reunião, pra gente aqui, né? O que que ela vai acontecer? Ela vai chegar e falar assim, cara, independente do que você tenha pra mim aqui, eu só quero fazer com você, independente do preço, é com você que eu quero fazer. Então, é assim que funciona. Aí eu vou falar dos conteúdos daqui a pouco, tá? Mas só pra vocês entenderem dessa minha cliente, ela é micropigmentadora na França, ela tá com a gente quase 3 anos, na verdade, renovou pro 3º ano com a gente. E a gente faz a gestão dela. E é muito legal, porque assim, o conteúdo dela é reforçando a autoridade, posicionamento e desejo na audiência. Porque não adianta, gente, a gente criar conteúdo educando essa audiência. Principalmente quando a gente tem uma audiência que tem um nível de consciência mais alto. Não adianta a gente ficar educando, porque ninguém quer ser educado, gente. A gente quer ver se a gente vai aprender alguma coisa, vai gerar esse desejo, essa identificação e comprar de você, tá? Então aqui a gente fala bastante com o público high ticket, tanto para os nossos clientes quanto o nosso público também aqui da empresa é high ticket. Então a gente fala com o público que ele já tá muito consciente, ele já sabe que ele precisa, ele já sabe o valor, ele já sabe que é caro, ele já sabe que isso vai melhorar a qualidade do negócio dele, vai ter mais resultados no nosso. Agora, para nossa cliente, é a mesma coisa, que é micropigmentadora, o público dela já tem um nível de consciência muito alto. Então, por exemplo, nesses dias ela chegou no nosso relatório de métricas que a gente estava apresentando para ela falou assim, Duda, olha que loucura, que legal, né? Esse mês veio 3 do Instagram ali. E aí, todas elas já chegaram falando assim, Edi, fica tranquila porque eu sei porque ela tem uma consultoria gratuita antes pra explicar como que funciona. E aí essas clientes chegaram e falaram assim, não, Edi, fica tranquila que eu já sei que micropigmentação não é tatuagem. Você já falou ali nos seus conteúdos. Faça o que precisa ser feito. Gente, essa é a melhor métrica de conteúdo que a gente pode observar. Não é o engajamento, as curtidas, quantas curtidas e visualizações teve, não. É se o seu cliente ou o seu paciente tá falando a mesma coisa que você fala nos conteúdos. Então, ele já viu seu posicionamento, ele já se identificou com você. E aí, agora, nos conteúdos, ele fala a mesma coisa que você fala, não, eu já sei disso, realmente faz super sentido. Mas qual que é o seu olhar individual pro meu caso? Ele vai chegar ali super confiante de que é isso que ele quer tá com você. Só que o que você vai olhar, vai analisar,
tipo, não importa pra ele porque ele já confia. Não importa o preço, ele tá disposto a pagar por isso. Então é importante a gente entender que lead qualificado é quando ele tem o problema que a gente resolve e o dinheiro para pagar o nosso serviço, o nosso produto, tá? Então, quando a gente fala de criação de conteúdo, que eu acho que eu já falei ali basicamente tudo, né? A gente precisa entender o nível de consciência da nossa audiência. E saber, e filtre, tá? Por favor, tudo que eu tô falando aqui, porque não adianta se o seu público não é high ticket, seu público, você tem um produto mais barato, um curso bem mais barato, uma mentoria, enfim, mais barata, e o seu público realmente precisa ser mais educado quanto aquilo. Então, depende do negócio, da fase do negócio, depende do seu produto, depende de tudo, desse 360. Por isso que eu falo, não adianta a gente postar só porque, tipo assim, precisa ter objetivo em cada conteúdo. Realmente precisa ter pro seu objetivo. Mas tá, qual que é do negócio? Por isso que, gente, eu bato tanto na tecla de que a gente não faz postzinho. Por conta disso, a gente olha pro negócio do cliente e a gente entende que ele precisa se tornar a escolha óbvia. E entender também que ali no negócio, por exemplo, tem um mês que você tá querendo se tornar, ter mais autoridade, se posicionar mais. Então, beleza, a gente sabe que os conteúdos a gente não vai fazer para venda em si, né? Não que o CTA vai ser clique no link da bio também, mas vai ser para gerar mais autoridade e posicionamento. Então, o objetivo ele vai mudando conforme o negócio ali ele vai crescendo, vai mudando ali também. Então, só para finalizar, senão eu dou uma aula de 1 hora aqui. Tô ficando até sem voz. Mas, só pra você entender que é exatamente assim que o conteúdo começa a trabalhar por você antes da sua venda. Com o seu posicionamento muito bem claro, com o seu conteúdo estratégico, sabendo o nível de consciência de quem você está falando e não ficar falando 5 dicas sobre tal coisa, falando os benefícios sobre aquilo, saber ali o nível de consciência da sua audiência. Pô, é uma audiência que precisa ser educada? É uma audiência que não preciso, mas eu preciso gerar desejo e autoridade para essa audiência. Fechou? Então, os conteúdos, eles são totalmente diferentes. Só para vocês terem um exemplo. Então, quando eu falo do meu nicho, né, de posicionamento, estratégia de conteúdo. Ou, por exemplo, eu vou vender o meu serviço. Se o meu serviço ele fosse high ticket, de ticket baixo, né, a gestão, eu falaria assim, por que que você tem que contratar uma equipe? Por que que você tem isso? Isso eu tô educando o cliente. Mas, gente, se o meu é high ticket, o que que eu sei? Ele já sabe que ele precisa de uma equipe. Ele já sabe que ele tá perdendo tempo fazendo sem estratégia, que ele tá perdendo dinheiro e resultado sem fazer esse investimento. Só que o que que ele tem? Ele tem medo de investir em uma equipe ruim, que não vai trazer esse resultado. Então, é um outro nível de consciência. Ele tá disposto a pagar, só que ele tem medo. Então, os meus conteúdos vão ser pautados nesse medo, nessas queixas, né? Então, por isso que eu preciso que você entenda isso. O seu conteúdo, ele começa a trabalhar muito antes da venda. Porque daí, na hora que chegar o comercial, o que que acontece? Fica menos trabalhoso, fica mais fácil vender. Porque daí você não tem que ficar quebrando objeção, não tem que ficar implorando, dando desconto o tempo todo. Isso tudo bem, acontece algumas vezes, mas não é o tempo. A maioria das pessoas vão estar assim, né? Curiosas, ou querendo só desconto, ou não entendendo por que que ela deve fazer isso. Então, o comercial ele fica muito mais fácil porque o conteúdo ele já tá trabalhando para isso. E aí depois vem a monetização, que é o comercial, como você vai vender ali no comercial e tudo mais. Bom, eu acho que eu consegui explicar bastante tecnicamente, mas também na prática como que você vai fazer os seus conteúdos trabalharem por você na prática. Mas, se caso você está sem tempo, tá batendo ali a cabeça, né, em como criar conteúdo e não quer investir nisso, mas ainda tem esse medo, essa falta de confiança. Então, embaixo aqui na descrição eu vou deixar o link do nosso serviço, da minha mentoria também, para que você tenha acesso a eu e o Juninho com mais profundidade e a gente conseguir te ajudar da melhor forma possível também ali individualmente, porque cada caso é um caso, cada perfil é um perfil, tá, gente? E cada audiência é uma audiência. É por isso que eu falo que aqui não tem regra. Tem a base, o padrão pra gente conseguir comunicar, mas você vai ver. Por isso que eu não gosto de ficar ditando regra. Você tem que se posicionar assim, tem que fazer conteúdo assim. Não, você não tem que nada. Você tem que definir isso pra você.
tá bom? Bom, eu espero muito que você tenha gostado desse episódio. Espero muito que isso tenha feito sentido na sua vida ou no seu negócio também, né? No caso. Mas eu vou pedir, antes da gente finalizar, para que você se inscreva aqui no canal, fique aqui desse lado, que é um lugar acolhedor, é seguro, tá? Não tem julgamentos e regras e se colocar numas caixinhas. Realmente é um lugar muito legal, divertido, que eu tenho certeza que você vai gostar, vai se identificar. Vou pedir também para que você curta, compartilhe lá nos seus stories para os seus amigos e comenta aqui o que você pensa sobre essa jornada, né, de consumo, sobre os conteúdos, sobre posicionamento, se você pensava de uma outra forma e se fez sentido para você, tá bom? E eu te espero no próximo episódio. Beijo!